Ah, as festas de fim de ano. Aquela época que, para muita gente, é sinônimo de estresse. Sabe, entre a pressão social, as expectativas e as dinâmicas familiares complicadas, pode parecer um verdadeiro campo minado. Bom, este nosso guia foi pensado exatamente para ajudar a navegar por tudo isso. E para a gente começar a entender esse cenário, tem uma ideia central que resume tudo. Esta aqui. O Natal nem sempre é uma época de amor e celebração. Às vezes, pode ativar feridas emocionais profundas. Isso aqui valida a experiência de muita gente e vai ser o nosso ponto de partida. E é aqui que mora o problema, sabe? Essa desconexão gigante. De um lado, a gente tem toda a expectativa cultural de amor, paz, alegria, conexão, e do outro, a realidade de muitas famílias que é cheia de vergonha, críticas, desconforto e um monte de gatilhos emocionais. É esse abismo entre uma coisa e outra que torna tudo tão desafiador. Então, como é que a gente navega nisso tudo? O nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, vamos entender por que as festas doem tanto. Depois, a gente passa pela grande decisão, ir ou não ir. Em seguida, vou apresentar um kit de ferramentas de limites, que é super prático. E por fim, a gente vai fundo para desvendar o sentimento de culpa. Beleza, vamos começar então pelo começo, né? Primeira parte. Por que as festas doem? Existe uma ciência por trás dessa dificuldade toda. A palavra-chave aqui, gente, é gatilhos emocionais. Basicamente, são feridas do passado, muitas vezes lá da infância, que ficam armazenadas no nosso corpo. E o ponto crucial para entender é que elas são reativadas por coisas que acontecem hoje, por pessoas ou ambientes do presente. Não é só coisa da cabeça, sabe? É uma reação física, sensorial. E é aí que a coisa pega. Isso gera um conflito interno que é, uau, super poderoso. A mente racional até entende o que deveria ser feito ou sentido, só que o corpo se lembra da dor. E essa batalha interna pode fazer com que uma pessoa se sinta um verdadeiro impostor dentro da própria família, sem conseguir alinhar o que sabe com o que sente. Bom, entendendo isso tudo, a gente chega numa encruzilhada, que é a nossa segunda parte, a grande decisão. A questão é ir ou não ir. E é muito importante enxergar isso como uma escolha, uma decisão própria, e não como uma obrigação, ok? E olha só, existem dois caminhos aqui, e os dois são totalmente válidos. Opção A, não ir. E a opção B, ir, mas com um plano, com uma estratégia bem definida. Não existe resposta certa ou errada, só que funciona melhor para a saúde mental de cada um. Certo, então se a escolha for não, este ano eu não vou, tem que ter um plano, né? Não é só não ir. Os pontos-chave são comunicar a decisão com clareza, mas sem precisar se justificar demais. Planejar uma outra atividade, algo que seja legal para você. Se preparar para lidar com sentimentos como culpa ou solidão que podem aparecer. E talvez o mais importante, começar a criar novas tradições que façam sentido para você. Tá, mas e se a decisão for ir? Aí a gente entra na nossa terceira sessão, o kit de ferramentas de limites. São estratégias bem práticas mesmo para sobrevivência. E a estrutura aqui é genial, de tão simples e poderosa. São 4 tipos de limites para a gente ter na manga. O de tempo, o de espaço, o emocional e o de interação. Vamos dar uma olhada em cada um. Primeiro, o limite de tempo, a regra de ouro. Chegue mais tarde, saia mais cedo. E o ponto mais importante de todos, tenha sempre um plano de fuga independente. Não depender de carona de ninguém é essencial para ter a liberdade de ir embora na hora que sentir que deu. Depois vem o limite de espaço. Isso aqui é sobre criar um respiro. Literalmente. Fazer umas pausas estratégicas, sabe? Sair um pouco para tomar um ar, ir para outro cômodo, ou até usar uma desculpa do tipo, vou ajudar a colocar as crianças para dormir. Qualquer coisa para se afastar um pouco e se recompor. Agora preste atenção nessa frase, porque ela é libertadora. O objetivo é gerenciar as suas emoções, não as emoções dos outros. Isso muda tudo. Significa que não é preciso ser o pacificador da família ou tentar controlar o humor de todo mundo. O foco tem que ser interno. E por último, mas super importante, o limite de interação. Esse aqui exige um dever de casa, tá? É preciso decidir antes de chegar lá quais assuntos não são para discutir. E aí, na hora, resistir à tentação de discutir, de se defender ou de se justificar. É totalmente ok simplesmente dizer, não quero falar sobre isso agora. Não é preciso provar nada para ninguém. E tudo isso nos traz para nossa última parte, que talvez seja a mais profunda de todas. Vamos desvendar a culpa, porque é aqui que está a verdadeira raiz do problema. Porque, vamos ser sinceros, muitas vezes é a culpa que está no comando de tudo, né?
que dita as decisões, que gera angústia. A grande pergunta é, mas de onde afinal vem essa culpa toda? Essa sensação que parece que esmaga a gente. E a origem disso não é uma falha de caráter, é uma estratégia de sobrevivência que nasce lá na infância. Pensa bem, uma criança precisa, para sobreviver, acreditar que seus pais são bons. Aí, quando a realidade é dolorosa ou disfuncional, a criança assume a culpa para si. A lógica dela é, se eles são bons, então o problema devo ser eu. E se eu mudar, talvez eu consiga consertar as coisas. E esse padrão de se culpar e se sentir responsável pelos outros acaba se arrastando pela vida adulta. Olha que forte isso. A culpa vira uma espécie de escudo. É que, psicologicamente, para uma criança, é muito menos assustador pensar eu sou mal do que encarar a verdade aterrorizante de que as pessoas que deveriam me proteger não são seguras. A culpa, de um jeito bem distorcido, dá uma falsa sensação de controle. Então, beleza. Qual é a saída para esse labirinto? A resposta é até simples, mas muito profunda. O antídoto para a culpa é a autoaceitação. O caminho é ir, aos poucos, trocando a autocrítica pela autocompaixão. É entender que a culpa foi uma ferramenta que um dia serviu para alguma coisa, mas que ela não define a verdade de quem se é na vida adulta. Então, para a gente fechar, vamos só amarrar os pontos principais. Primeiro, ajuste as expectativas. Tente alinhar com a realidade, não com a fantasia. Segundo, lembre-se que existe o direito de escolher ir ou não. Terceiro, use os limites de tempo, espaço, emoção e interação como ferramentas de proteção. E por último, entenda a culpa como o que ela é, uma estratégia da infância e não uma verdade absoluta sobre a pessoa que se tornou. E para terminar de verdade, fica aqui uma reflexão, uma pergunta que vai bem fundo na questão. Se fosse possível abandonar a culpa, que outros conflitos uma pessoa teria então que enfrentar? É uma pergunta poderosa, né? Fica aí pra gente pensar.